No primeiro dia da semana, porém, elas chegaram bem cedo ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Mas viram que a pedra da entrada do túmulo havia sido rolada, e quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas com isso, 2 homens de roupa brilhante apareceram ao lado delas. As mulheres ficaram com medo e mantiveram a cabeça voltada para o chão. Então os homens lhes disseram: Por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas foi levantado. Lembrem-se de que enquanto ainda estava na Galileia, ele lhes disse que o Filho do Homem tinha de ser entregue a pecadores, ser morto na estaca e no terceiro dia ser levantado. E elas se lembraram das palavras dele. Então voltaram do túmulo e contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres com elas contaram essas coisas aos apóstolos. No entanto, essas declarações pareciam tolice para eles, e eles se recusavam a acreditar nas mulheres. Mas Pedro se levantou e correu para o túmulo, e inclinando-se para a frente, viu somente os panos de linho. Assim, ele foi embora, perguntando-se o que poderia ter ocorrido. Mas aconteceu naquele mesmo dia que 2 deles estavam viajando para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam essas coisas, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles pararam com um rosto triste. Em resposta, aquele chamado Cleopas lhe disse: Será que você é um estrangeiro que vive sozinho em Jerusalém e não sabe das coisas que ocorreram lá nestes dias? Ele lhes perguntou: Que coisas? Responderam: As coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras perante Deus e todo o povo. E os nossos principais sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o pregaram na estaca. Mas nós esperávamos que esse homem fosse aquele que ia livrar Israel. E além de tudo isso, este já é o terceiro dia desde que essas coisas ocorreram. Também, algumas mulheres entre nós nos deixaram pasmados, porque foram cedo ao túmulo, e quando não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que haviam tido também uma visão sobrenatural de anjos, que disseram que ele está vivo. Então, alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Assim ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram a crer em todas as coisas faladas pelos profetas? Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. Por fim chegaram perto da aldeia para a qual viajavam, e ele fez como se fosse viajar para mais longe. Mas eles insistiram que ele ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já está anoitecendo e o dia está quase terminando. Em vista disso, entrou para ficar com eles. E enquanto estava comendo com eles, pegou o pão, deu graças, partiu-o e começou a dá-lo a eles. Com isso, os olhos deles foram plenamente abertos, e eles o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. E disseram um ao outro: Não sentimos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? Eles se levantaram então naquela mesma hora, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Estavam dizendo: De fato, o Senhor foi levantado e apareceu a Simão. Então contaram o que tinha acontecido na estrada e como eles o reconheceram quando ele partiu o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Mas eles, espantados e com medo, pensaram que estavam vendo um espírito. De modo que ele lhes disse: Por que estão aflitos e por que surgem dúvidas no seu coração? Vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam,
pois um espírito não tem carne nem ossos, assim como vocês veem que eu tenho. E ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não acreditavam de tanta alegria e surpresa. Então ele lhes disse: Vocês têm aqui algo para comer? Então lhe entregaram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu diante dos olhos deles. Ele lhes disse então: Estas são as minhas palavras que lhes falei enquanto ainda estava com vocês, que todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos têm de se cumprir. Então ele abriu a mente deles para que compreendessem o significado das Escrituras e lhes disse: Está escrito que o Cristo sofreria e no terceiro dia seria levantado dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria arrependimento para o perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão testemunhas dessas coisas. E saibam que enviarei sobre vocês o que foi prometido pelo meu Pai. Vocês, porém, permaneçam na cidade até serem revestidos de poder vindo do alto. Então ele os levou para fora, até Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, foi separado deles e levado para o céu. E se curvaram diante dele e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam constantemente no templo, louvando a Deus.